Sabe quando um silêncio dentro de casa parece mais pesado do que 1000 palavras? Era exatamente assim que a vida de Laura e Henrique tinha se tornado depois de 7 anos de casamento. No começo, eles eram um retrato da felicidade. Riam de qualquer coisa, sonhavam juntos, faziam planos para encher a casa de filhos. Mas, com o tempo, a ausência de crianças começou a virar um fantasma que rondava todos os cantos. Henrique, impaciente, sempre deixava escapar frases cortantes. Já pensou em fazer mais exames? Talvez o problema seja você. Essas palavras, ditas com frieza, eram como facas no coração de Laura. Ela tentava se defender. Lembrava que ambos nunca tinham feito uma investigação mais profunda. Mas eles sempre encontravam uma forma de virar o jogo como se a culpa fosse só dela. As discussões começaram a se tornar rotina. À mesa do café, no sofá da sala, até na frente de amigos e parentes. Henrique insinuava, às vezes com ironia, que Laura não era capaz de dar um herdeiro. Para ele, o casamento parecia ter perdido o valor simplesmente porque não havia crianças correndo pela casa. Laura, em silêncio, engolia lágrimas todas as noites. Deitava-se ao lado de um marido que, pouco a pouco, parecia se afastar dela, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O amor que um dia aqueceu aquele lar agora parecia coberto por uma frieza quase insuportável. O pior de tudo era o peso social. Nos encontros de família, olhares de pena e cochichos ecoavam ao redor. Algumas tias perguntavam diretamente: "E os filhos, quando vêm?" Laura sorria, disfarçava, mas por dentro se sentia um fardo. A cada pergunta, sua autoestima despencava mais. Henrique, por sua vez, parecia cada vez mais convencido de que estava perdendo tempo naquele casamento. As comparações começaram. Colegas que já tinham 2, 3 filhos, vizinhos celebrando aniversários infantis, e ele ali, preso a uma mulher que, segundo sua visão egoísta, não podia lhe dar aquilo que mais desejava. Certo dia, depois de mais uma discussão pesada, Henrique soltou a frase que mudaria tudo. "Laura, eu não posso mais viver assim. Quero filhos e você não pode me dar isso. Eu quero o divórcio." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Laura sentiu as pernas tremerem como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem com quem sonhara envelhecer estava ali, frio, decidida a jogá-la fora como se fosse descartável. Naquele instante, o coração dela se quebrou em 1000 pedaços. Mas mal sabia Henrique que aquele fim seria, na verdade, o começo de uma virada que ninguém imaginava. O pedido de divórcio não ficou apenas nas palavras. Henrique foi direto ao ponto. Em poucos dias já havia providenciado os papéis, como se a decisão tivesse sido planejada há meses. Para Laura, aquilo foi um golpe ainda mais doloroso. Não houve tempo para respirar, para tentar salvar o que restava. Era como se estivesse sendo arrancada de sua própria vida. Quando chegou o dia de assinar os documentos, Laura entrou no cartório com as mãos suadas e o coração despedaçado. Henrique estava lá, impecavelmente vestido, frio como uma pedra. Enquanto ela tremia por dentro, ele folheava as páginas como se estivesse apenas fechando um contrato sem importância. "Assina logo, Laura. Quanto antes resolvermos isso, melhor para os dois", disse sem sequer levantar os olhos para ela. A cada palavra, ela sentia a dor da rejeição se transformar em vergonha. Era como se não fosse mais esposa, companheira, mulher, apenas um obstáculo que precisava ser removido da vida dele. Saindo dali, Laura voltou para casa apenas para pegar suas coisas. Malas pequenas, roupas dobradas às pressas, alguns livros, uma caixa com lembranças. O lar que havia construído com tanto amor agora parecia um território hostil. Enquanto guardava suas últimas peças, ouviu Henrique ao telefone, já falando sobre novos planos. Isso a feriu ainda mais. O luto do casamento mal tinha começado e ele já planejava um futuro sem ela. Mas a maior humilhação não veio dentro da casa. Foi fora dela. A família de Henrique, ao descobrir o motivo da separação, espalhou a história como fogo em palha seca. Ele se divorciou porque ela não podia ter filhos. Cochichavam. A notícia correu pela vizinhança, entre amigos, e em pouco tempo Laura era vista como a mulher estéril. Nos olhares das pessoas havia pena misturada com julgamento,
como se fosse uma espécie de defeito ambulante. Nas ruas, algumas conhecidas a abordavam com falsas expressões de compaixão. Força, querida, Deus sabe de todas as coisas. Mas, por trás das palavras gentis, Laura percebia o gosto amargo da fofoca. À noite, em seu novo quarto alugado, sentada numa cama simples, ela chorava em silêncio. Cada lágrima parecia carregar um pedaço da dignidade que Henrique e sua família haviam tentado arrancar. Doía demais. Não era apenas o fim de um casamento. Era o peso de ser vista como uma mulher quebrada, sem valor. Por muitas vezes, ela pensou em desistir, em se esconder do mundo. Mas, lá no fundo, uma força que ela mesma desconhecia começava a brotar. Chama ainda ardia, uma voz silenciosa que dizia que aquela história não terminaria assim. Mal sabia ela que a rejeição que tanto a feriu seria também o estopim para o renascimento da mulher mais forte que um dia já existiu. Os dias após o divórcio foram os mais pesados da vida de Laura. Ela acordava sem forças, olhava o teto e se perguntava: por que comigo? Será que realmente sou incapaz de ser mãe? Essas dúvidas a consumiam por dentro, repetindo as acusações de Henrique como se fosse um eco interminável. Mas a angústia acabou se transformando em impulso. Certa manhã, ainda de olhos inchados de tanto chorar, Laura tomou uma decisão. Iria procurar médicos. Precisava de respostas. Queria saber, de uma vez por todas, se havia algo de errado com ela. Foi assim que começou uma maratona de exames. Consultas, ultrassons, análises de sangue, laudos minuciosos. Cada ida ao hospital era acompanhada por um frio na barriga. E se Henrique tivesse razão? E se de fato ela nunca pudesse gerar uma criança? O medo apertava o coração, mas a coragem de encarar a verdade era maior. Semanas depois, chegou o dia do resultado final. Laura sentou-se diante da médica, as mãos suadas, o coração acelerado. A doutora, com um olhar sereno, abriu o envelope e disse com firmeza: Laura, você não tem nenhum problema de fertilidade. Todos os seus exames estão perfeitos. Por um instante ela ficou paralisada. As palavras pareciam não entrar. Nenhum problema? Repetiu baixinho, quase sem acreditar. A médica continuou: muitas vezes o diagnóstico precipitado recai sobre a mulher, mas, estatisticamente, metade dos casos de infertilidade vem do lado masculino. Vocês nunca chegaram a investigar o seu ex-marido? O chão de Laura pareceu balançar. A verdade cortava como faca. Durante todos aqueles anos, nunca houve exame algum feito por Henrique. Ele preferiu culpá-la sem questionar a si mesmo. Quando saiu do consultório, Laura respirou fundo pela primeira vez em muito tempo. Não era estéril. Não era menos mulher. Toda a humilhação, todas as acusações, nada disso tinha fundamento. Henrique a havia abandonado baseado em mentiras, orgulho e preconceito. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama simples, Laura não chorou. Pela primeira vez, seus olhos se encheram não de lágrimas de tristeza, mas de esperança. Dentro dela surgiu uma chama nova, a de que não precisava provar nada a ninguém. Claro, a dor ainda estava lá. As feridas não cicatrizam da noite pro dia, mas a certeza de que sua dignidade havia sido injustamente esmagada lhe trouxe uma força inesperada. Não vou mais viver como vítima, pensou. Vou recomeçar, do meu jeito. E assim, de forma quase silenciosa, nasceu uma nova Laura. Uma mulher que em breve transformaria sua dor em combustível para o maior recomeço de sua vida. Recomeçar nunca é fácil, ainda mais quando se carrega nas costas o peso da rejeição e da humilhação. Laura acordava todos os dias em um quartinho pequeno, com paredes descascadas e uma janela que deixava entrar mais poeira do que vento. Mas em vez de se entregar ao desânimo, ela começou a transformar aquele lugar simples em um refúgio de esperança. Sem dinheiro guardado e sem apoio da família do ex-marido, Laura precisou se reinventar. Olhou para dentro de si e lembrou daquilo que sempre soube fazer bem: cozinhar. Desde menina ela tinha mãos habilidosas para temperos, caldos, doces e quitutes que faziam qualquer um pedir mais. Foi assim que surgiu a ideia: montar uma pequena barraca de comida de rua. Não tinha muito para investir, mas reuniu o pouco que possuía e comprou ingredientes básicos. Com a ajuda de uma vizinha bondosa, conseguiu uma chapa usada e uma mesinha de plástico. No primeiro dia, acordou antes do sol, preparou coxinhas, bolinhos e sucos naturais e se instalou na calçada de uma praça movimentada. O início foi duro. Muitos passavam sem sequer olhar. Alguns até a reconheciam e encochichavam. Olha lá,
A mulher que o marido largou porque não podia ter filhos? Essas palavras a feriam, mas não a paralisavam. Cada cliente que parava para comprar era tratado com um sorriso genuíno, como se fosse um amigo de longa data. Aos poucos, sua comida conquistou espaço. O cheiro de tempero fresco começou a atrair trabalhadores que passavam pela praça no caminho para o serviço. O sorriso acolhedor de Laura, misturado ao sabor dos pratos, se tornou sua marca registrada. Logo, já havia fregueses fixos, que não começavam o dia sem um café reforçado preparado por ela. Claro, houve dias em que a vontade de desistir bateu forte. Houve noites em que ela contou as moedas e percebeu que mal daria para pagar o aluguel. Mas dentro dela, a lembrança da médica ecoava. Você não tem nenhum problema de fertilidade. Essa frase se tornou um mantra. A cada coxinha vendida, a cada suco preparado, Laura se lembrava de que não era incapaz. Estava provando para si mesma que, apesar da dor, ainda podia construir algo novo. Com o tempo, aquela barraca deixou de ser apenas um sustento, virou símbolo de recomeço, de dignidade restaurada. Laura já não se via mais como a mulher rejeitada por não gerar filhos. Agora era a mulher que levantava cedo, trabalhava duro e, pouco a pouco, estava reconstruindo sua vida com as próprias mãos. E mal sabia ela que, naquele pequeno ponto de venda, não estava apenas alimentando estômagos. Estava prestes a alimentar também uma nova história de amor e esperança que mudaria tudo para sempre. Os dias foram passando e a barraca de Laura começou a se tornar ponto de encontro de muita gente. Trabalhadores paravam ali antes de pegar o ônibus, estudantes compravam lanches no caminho da escola, até mesmo famílias que passavam pela praça faziam questão de experimentar suas comidas. A cada sorriso recebido, Laura sentia que sua vida estava renascendo. Foi numa manhã de sexta-feira, ainda fresca, que ele apareceu. Um homem alto, de semblante tranquilo, mas com um olhar carregado de curiosidade. Aproximou-se da barraca e perguntou: "O que a senhora recomenda?" Laura sorriu, ajeitou o avental e respondeu: "Se o senhor confia em mim, experimente minha coxinha com suco de maracujá. É simples, mas feito com carinho." Ele aceitou. Enquanto comia, ficou observando a forma como ela atendia os clientes, sempre com atenção, sempre com um sorriso sincero, como se cada pessoa fosse especial. Quando terminou, disse: "É o melhor lanche que já comi. Dá para sentir que tem mais do que ingredientes aqui. Tem coração." Laura ficou sem jeito, mas agradeceu. Descobriu que o nome dele era Daniel. Trabalhava nas redondezas, em um escritório que vivia em reforma, e havia passado ali apenas por acaso. Mas aquele acaso se repetiu nos dias seguintes. Daniel voltou, primeiro sozinho, depois trazendo colegas. Sempre elogiava a comida, sempre puxava uma conversa. Laura, de início, mantinha certa distância. O coração ainda guardava cicatrizes profundas. Mas havia algo diferente nele. Não havia julgamento em seu olhar. Não havia pressa em suas palavras. Ele apenas estava ali, presente, como alguém que via além das aparências. Com o tempo, Daniel começou a ajudar. Um dia trouxe uma caixa de guardanapos. Outro dia ofereceu-se para carregar algumas compras pesadas do mercado. Laura estranhava aquela bondade sem segundas intenções, mas aos poucos foi relaxando. Descobriu que ele também tinha suas marcas da vida. Era viúvo, não tinha filhos e carregava no peito uma saudade que o tempo não tinha apagado. Duas almas quebradas, dois corações marcados, encontraram consolo um no outro. Não foi paixão à primeira vista, mas algo muito mais raro: respeito, amizade e parceria. Daniel não tentava apagar o passado de Laura, nem a forçava a esquecer suas dores. Ele simplesmente oferecia apoio, mostrando que ela não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Foi ali, entre panelas e subos naturais, que Laura percebeu que a vida podia ser generosa novamente. E pela primeira vez em anos, ela permitiu-se sonhar com um futuro que não estivesse marcado pela rejeição, mas pela esperança. O que Laura não imaginava é que esse futuro viria com uma surpresa ainda maior do que o amor, uma notícia capaz de mudar completamente sua trajetória. Laura já estava vivendo dias diferentes. O peso da rejeição começava a ficar para trás.
substituído pela leveza da amizade e da parceria de Daniel. Eles trabalhavam lado a lado, riam de coisas simples e até sonhavam com melhorias para a barraca de comida. Era como se a vida, depois de tanto sofrimento, finalmente tivesse resolvido sorrir para ela. Mas então vieram os sinais inesperados. Laura começou a sentir um cansaço estranho, enjoos ao acordar e uma sensibilidade que não fazia parte de sua rotina. No início pensou que era o excesso de trabalho, afinal acordava cedo todos os dias e passava horas em pé. Mas com o tempo, os sintomas ficaram mais claros. Havia algo diferente acontecendo dentro dela. Daniel, sempre atento, percebeu. Laura, você está pálida. Vamos ao médico. Ela relutou, mas aceitou. No consultório, deitada sobre a maca, Laura mal conseguia respirar de ansiedade. O médico fez os exames, silencioso, até que finalmente olhou para ela com um leve sorriso nos lábios. Dona Laura, parabéns! A senhora está grávida. O mundo pareceu parar. Grávida. Aquela palavra que ela acreditava nunca ouvir em sua vida agora ecoava como música em seus ouvidos. As lágrimas brotaram antes mesmo que conseguisse responder. Daniel, ao lado dela, segurou sua mão com força, os olhos marejados. Mas eu vou ser mãe? O médico riu e acrescentou com calma. Vai sim. E não só de um bebê. A senhora está esperando 3. São 3 gêmeos. A sala girou. Laura levou as mãos ao rosto, chorando sem conseguir se conter. A mulher que foi chamada de estéril, descartada como incapaz, agora carregava dentro de si 3 vidas. Era como se Deus tivesse esperado o momento certo para lhe devolver em triplo tudo que lhe foi negado no passado. Daniel a abraçou forte, emocionado. Você merece isso, Laura. Você merece toda essa alegria. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Laura não conseguiu dormir. Ficava acariciando a barriga ainda pequena, sorrindo sozinha, sentindo uma força indescritível dentro de si. Não havia mais dúvida. Não havia mais vergonha. Ela estava viva, plena, completa. Mas a vida, com seu jeito imprevisível, ainda tinha mais capítulos guardados. E um deles viria com um convite que, à primeira vista, parecia inofensivo, mas que, na verdade, seria o início de uma das cenas mais marcantes da sua história. Os meses de gestação de Laura foram desafiadores, mas também os mais felizes de sua vida. Daniel estava sempre ao lado dela, cuidando, ajudando, sonhando com os 3 bebês que em breve chegariam. A cada ultrassom, o coração dela se enchia de orgulho. Era como se cada batida dos pequenos corações fosse uma resposta clara para todas as acusações do passado. Ela não era incapaz. Nunca tinha sido. A notícia da gravidez acabou se espalhando pela vizinhança. Alguns que antes a olhavam com pena, agora se surpreendiam e até se envergonhavam de seus julgamentos. Mas do outro lado da cidade, alguém recebeu essa notícia como uma punhalada. Henrique, o ex-marido. Ferido no orgulho, ele não suportava pensar que a mulher que ele humilhara e abandonara agora seria mãe, de trigêmeos ainda por cima. Para ele, aquilo soava como uma afronta, como se o destino tivesse feito questão de provar que estava errado. Mas, em vez de assumir seus erros, Henrique tomou uma decisão amarga. Faria de tudo para diminuir Laura de novo. Foi assim que, às vésperas de seu novo casamento, ele enviou um convite para a ex-esposa. No envelope elegante, com letras douradas, estava escrito: Você está convidada para a celebração do meu novo casamento. Espero que compareça. Quando Laura abriu aquele convite, ficou paralisada. A primeira reação foi de raiva. Como ele ousa? Pensou. Depois veio a tristeza, a lembrança das feridas que ainda doíam. Mas no fundo ela sabia. Aquele convite não era um gesto de cortesia. Henrique queria que ela fosse apenas para se sentir superior, para exibir sua nova vida diante da mulher que ele julgava derrotada. Daniel, ao ver a expressão dela, perguntou com cuidado: Você vai? Laura respirou fundo.
olhou para sua barriga já saliente e respondeu: "Vou sim, mas não do jeito que ele espera." Nos dias seguintes, ela se preparou, não porque desejasse competir ou se vingar, mas porque queria mostrar a verdade. Ela não era a mulher fraca que ele deixou para trás. Agora era mãe, empresária de si mesma e tinha uma vida nova, cheia de dignidade. No dia do casamento de Henrique, enquanto os convidados se reuniam em trajes luxuosos, cochichando e rindo, uma cena inesperada aconteceria. Uma cena que mudaria para sempre a forma como todos a viam, inclusive ele. O dia do casamento de Henrique amanheceu ensolarado. O salão escolhido era luxuoso, decorado com flores brancas e detalhes dourados, exatamente como ele sempre gostou de ostentar. Os convidados chegavam em carros importados, vestidos de gala, enquanto o noivo desfilava pelo salão com um ar de superioridade. Para todos, ele era o homem bem-sucedido que recomeçava a vida ao lado de uma nova mulher. Mas, no fundo, Henrique tinha outro objetivo: exibir sua felicidade diante de Laura. Ele mal via a hora de ver sua ex-esposa entrar tímida, talvez com roupa simples, confirmando diante de todos que tinha ficado para trás. O sorriso de desprezo já estava preparado em seus lábios. O que ele não sabia é que a cena seria completamente diferente. Pouco antes da cerimônia começar, o som de um motor potente fez todos na entrada olharem. Um Rolls-Royce preto, reluzente, estacionou em frente ao salão. Do carro saiu Laura, vestida com elegância simples, mas impecável, os cabelos soltos e o olhar firme. Nos braços, 3 bebês lindos, que chamaram a atenção imediatamente. Alguns convidados até prenderam a respiração. O murmúrio foi instantâneo. "É ela, a ex-mulher de Henrique. Mas como assim ela tem filhos? E são trigêmeos." Cada passo de Laura era acompanhado de olhares incrédulos. Não havia sinal da mulher abatida e humilhada de antes. Ela estava radiante, segura de si, irradiando uma dignidade que ninguém podia ignorar. Quando entrou no salão, o silêncio tomou conta. Henrique, ao vê-la, ficou pálido. Não esperava aquilo. A cena que havia preparado em sua mente se desmanchou. Em vez de envergonhada, Laura estava triunfante, carregando o que ele mais desejou e nunca teve: filhos. Laura caminhou calmamente até o centro, sem pressa, como quem sabe exatamente o valor que carrega. Os convidados, antes cúmplices da humilhação, agora a olhavam com admiração. Muitos cochichavam: "Ela venceu." Ele a trocou achando que não podia ter filhos, e olha só! A noiva, sem entender a situação, olhava para Henrique em busca de respostas. Ele, por sua vez, não sabia onde enfiar o rosto. Naquele momento, Laura não precisava dizer nada. Era a maior resposta. Mas ela sabia que ainda tinha uma verdade guardada, algo que precisava ser revelado diante de todos. Uma verdade que exporia não apenas o erro de Henrique, mas a injustiça que ela carregou por anos. E seria no próximo instante, diante da plateia atônita, que Laura ergueria a voz para transformar aquele casamento em palco de revelação. O salão estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam voltados para Laura, que permanecia firme, segurando seus 3 bebês nos braços, com a dignidade de uma rainha. Henrique, pálido, engolia seco. A noiva olhava ao redor, desconfortável, sem entender como a presença daquela mulher havia mudado o clima de celebração para um ambiente de tensão e expectativa. Laura respirou fundo. Não havia planejado um discurso, mas sabia que aquele era o momento certo de dizer o que guardou por tanto tempo. Com a voz calma, mas firme, começou: "Durante anos, fui chamada de incapaz. Fui acusada de ser o problema em um casamento que não deu certo. Carreguei sozinha uma culpa que nunca foi minha." Um burburinho tomou conta da plateia. Henrique tentou interromper. "Chega, Laura, isso não é hora nem lugar." Mas ela ergueu a mão e continuou, com ainda mais firmeza:
Não, Henrique. Agora é exatamente a hora e o lugar. Porque durante muito tempo você me humilhou, me fez acreditar que eu não tinha valor, que eu não podia gerar uma família. Pois bem, aqui estão meus filhos. Ela olhou para os 3 bebês e depois para os convidados. 3. Uma bênção que eu jamais imaginei receber. As pessoas se entreolhavam, chocadas. Algumas mulheres murmuravam: então o problema nunca foi dela. Ele nunca se examinou? Laura respirou fundo e completou: nunca houve exame do laudo dele. Nunca houve sequer a humildade de pensar que o erro poderia não estar comigo. Era mais fácil me culpar, me descartar e me trocar. A noiva arregalou os olhos, encarando Henrique em busca de explicações. O homem, envergonhado, tentava esconder o rosto, mas não havia como fugir. Todos os presentes o olhavam com reprovação. Laura, então, deu o golpe final, não com raiva, mas com serenidade. Hoje eu não vim aqui para buscar vingança. Vim mostrar que ninguém tem o direito de diminuir outra pessoa, de roubar sua dignidade. Henrique, você me jogou fora acreditando que eu era um peso, mas eu descobri que sou muito mais forte do que você jamais imaginou. E é por isso que não aceitaria voltar a esse passado por nada. O salão explodiu em murmúrios, alguns até em aplausos discretos. A noiva, sentindo o peso da verdade, largou o braço de Henrique, afastando-se dele. Ele, tremendo, tentou se aproximar de Laura, quase implorando: me perdoa, eu errei, eu não sabia. Mas Laura o interrompeu com um olhar firme. Eu já perdoei, mas não por você. Perdoei para seguir em paz, para viver minha vida sem correntes, porque agora eu sei quem eu sou, e nada nem ninguém vai tirar isso de mim. Naquele momento, Henrique se encolheu diante da mulher que um dia tentou destruir. O homem arrogante estava reduzido ao silêncio, enquanto Laura, serena e imponente, deixava claro: ela tinha vencido. Depois da revelação de Laura, o salão nunca mais foi o mesmo. A festa de casamento, antes planejada para ser uma exibição de luxo e status, se transformou em um cenário de constrangimento para Henrique. Os convidados se afastavam dele, cochichando, alguns com olhares de reprovação, outros apenas balançando a cabeça em silêncio. A noiva, envergonhada, se retirou sem dizer uma palavra. Laura, por outro lado, não precisava de mais nada. Já havia dito tudo o que precisava. Ao sair do salão, segurando seus filhos e com Daniel a seu lado, ela sentia que o peso que carregou por tantos anos finalmente tinha se dissipado. Era como se cada passo dado naquela noite tivesse fechado uma ferida antiga. No caminho de volta, Daniel lhe perguntou com a voz suave: você está bem? Ela sorriu, cansada, mas aliviada. Estou. Pela primeira vez em muito tempo. Estou em paz. Os meses seguintes foram de reconstrução verdadeira. Laura dedicou-se à maternidade com amor e coragem. Criar 3 bebês ao mesmo tempo não era fácil, mas cada sorriso, cada olhar inocente, a lembrava de que sua vida agora tinha um propósito ainda maior. E ao lado dela, Daniel continuava firme, sendo não apenas companheiro, mas um pai de coração para aquelas crianças. A barraca de comida, antes pequena, cresceu. Com o apoio da comunidade e a dedicação incansável de Laura, o negócio se expandiu. Logo, ela abriu um pequeno restaurante que se tornou referência pela comida saborosa e pelo ambiente acolhedor. Ali, clientes não encontravam apenas pratos bem feitos, mas também a história de uma mulher que se recusou a ser definida pelo julgamento alheio. Henrique, por sua vez, tentou procurar Laura mais uma vez. Apareceu no restaurante, cabisbaixo, pedindo perdão, tentando uma reconciliação impossível. Laura o ouviu em silêncio e, quando ele terminou, respondeu com serenidade:
Eu já te perdoei, mas não por você. Perdoei para seguir em paz, para viver minha vida sem correntes. Porque agora eu sei quem eu sou, e nada nem ninguém vai tirar isso de mim. Henrique, mas não para recomeçar algo com você. Perdoei porque não quero viver presa ao passado. Preciso estar livre para dar o melhor de mim para os meus filhos e para a vida que Deus me deu. Ele baixou a cabeça e foi embora. E, pela primeira vez, Laura não sentiu dor, nem raiva. Sentiu apenas gratidão pela própria jornada. A superação não apagou as cicatrizes, mas as transformou em marcas de vitória. Laura não era mais a mulher humilhada, abandonada, sem valor. Agora era uma mãe forte, uma empresária respeitada e uma mulher em paz consigo mesma. E toda vez que olhava para os trigêmeos brincando no chão do restaurante, ela sorria e pensava: o que parecia o meu fim foi, na verdade, o começo de tudo.